Oi! Hoje é resenha do conto Sorte Grande, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Negrinha, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Foi numa quieta cidadezinha entrevada, dessas que se aliam do mundo com a discrição humilde dos musgos. Havia lá agente do Moura, o arrecadador de taxas municipais no mercado. A morte arrecadou Moura, muito fora de tempo e propósito. Consequência, viúva e 7 filhos na dependura. Assim começa Sorte Grande, escrito por Monteiro Lobato, que conta a história, obviamente, da viúva e desses 7 filhos. Para ser mais específico, 2 rapazes e 5 meninas. Pois é, e aí começa a complicar as coisas para a viúva, Teodora, que tem que ralar muito para poder sustentar as suas crias. E realmente foi algo bem difícil, ela lutou muito, muito e muito. Aliás, num certo ponto do texto, até se diz que ela merecia até uma estátua, de tanto que ela se esforçou, né? Aquele esforço de mãe. Mas o que vale é que, bom, naquelas, né? Para os homens, os 2 rapazes, o destino era meio que garantido, afinal de contas, né, homem sempre se arranja alguma colocação. Mas para as meninas, as coisas realmente ficam complicadas, porque elas só têm 2 destinos, para ser mais sincero. Ou elas casam, e aí tá tudo arranjado, né, o homem, né, o marido que se vira para sustentá-las, ou então elas precisam de uma certa colocação ali no município. Aí fica difícil, porque a única coisa que elas podem ser, na verdade, é ser professorinha das escolas. Só que lá naquela pequena comunidade chamada Santa Rita, só há 5 vagas. Bom, são 5 meninas que Teodora tem. Ou seja, não vai conseguir colocar 5 nas 5 vagas de professorinhas possíveis, né? Com certeza não. No máximo uma, e olhe lá, né? Porque, claro, aquela coisa, né? Sempre se dá mais crédito ou preferência, para ser mais específico, para as indicações políticas, que inclusive, né, podem ser até analfabetas. Não tem problema, né? Fazer o quê? Enfim, não tem solução. Mas aí temos o destaque entre as 5 meninas para Maricota, a mais velha. Ali no começo da história, na casa dos seus 24 aninhos. E claro, né, ela já tem condição de ser professora, mas o máximo que ela pode fazer realmente para se sustentar é fazer bordado aqui e ali, vender alguns quitutes, aquelas coisitas, né? Realmente ela não tem esperança. Mas eu posso dizer que sim, há uma solução para a Maricota. Enfim, ela ter um destino. O que ela precisa ser? Feia. E sim, o destino colabora muito com isso. Mas eu não vou dizer mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ter esse conto engraçadíssimo. Minha avaliação do texto. Bom, com certeza já vendi o peixe, né? Sim, temos aqui mais uma pequena história muito da engraçada de Monteiro Lobato. E vale dizer, né? Sempre quando ele se mete a fazer graça com seus personagens, geralmente ele acerta na mosca. Já tivemos outro dia, em semanas passadas, aquele conto O Colocador de Pronomes, que também foi bem engraçadinho. Mas esse aqui também tem a mesma pegada, pura comédia. Você pensa até que, poxa, quando vai se desenrolando a história aqui, você acha que é uma coisa um pouquinho trágica, para falar a verdade, né? Que até incomoda o que acontece com Maricota. Mas no fundo, você sabe, isso aqui é uma comédia até um pouco rasgada, quanto mais vai se desdobrando lá no decorrer da história. Uma história um pouquinho longa, mas que realmente ela se mostra realmente muito divertida. Isso é a principal característica, com certeza, aqui desse conto do autor brasileiro. E sim, temos essa questão da Maricota aqui, para ter uma certa salvação na vida, né? Já está ficando velha, né? Com 24 anos ainda não casou, não tem uma colocação que dê sustento para ela, realmente ela está numa situação complicada. E como eu coloquei, o que vem para o destino a ajudá-la é exatamente ficar feia. Ela começa a ter um certo problema no nariz, uma espécie de inflamação conhecida como rinofima. Bom, para quem não sabe, essa disfunção que acontece ali no nariz é algo bastante feio, quase horroroso, para falar a verdade, né? E para uma mulher, claro, isso é terrível, né? Porque se ela já talvez não tenha nenhum dote super atrativo de beleza, ainda por cima tem algo no nariz que faz com que o pessoal comece a ficar com o olho virado, realmente não dá certo. Aliás, mesmo que para um casamento ela não servisse, para uma função de professorinha também não, né? Como é que ela conseguir dar aula e os alunos o tempo todo olhando para o seu nariz? Realmente é uma situação que não tem como Maricota então se salvar. Essa filha de Dona Teodora está
perdida. Ou não, né, por cargas do destino, como eu disse, isso pode até ajudar, ser literalmente a salvação dessa moça. Isso porque chama muita atenção a situação realmente do rosto. O pessoal até tira sarro que ela tá com uma beterraba no nariz. Que, aliás, se confunde, né, quem é o principal ali, né, se é a moça com a beterraba ou é a beterraba com uma moça. Olha só, o pessoal é meio sacana nos comentários por ali. Cidadezinha pequena, aquela coisa, né? Todo mundo fica sabendo. Não adianta tentar esconder porque é fato consumado. Todo mundo sabe o estado físico da maricota. Não há solução. Bom, uma coisa que eu posso dizer assim, que vai desenrolar da história, não é um grande spoiler, mas sim, há um momento que é possível uma certa solução. E aí, inclusive, a história ganha outro rumo. O que é bem interessante aqui nesse conto do Monteiro Lobato, que na verdade ela passa por 3 bons momentos. A primeira é que é exatamente aquele trecho que eu li para vocês, que é o primeiro parágrafo da história, que literalmente conta a história pregressa do pai das meninas e marido de Teodora, o senhor Moura, que falece e deixa elas na pindaíba, elas e os rapazes inclusive. Depois temos, claro, a condição da própria viúva e, por seguinte, a condição das crianças. Aliás, já vai até quarto história por aí, porque aí sim, quando ficamos no real protagonista aqui da história, a maricota, que a gente percebe como a história ganha vários rumos diferentes. Como disse, nessa segunda parte, depois da viuvez da mãe dela, nós temos a apresentação do que é maricota. Primeiro, de ser alguma coisa, tentar alguma colocação ali na prefeitura, e depois, quando se percebe que ela começa a ficar feia por causa do probleminha lá no nariz. Ou seja, a história já passa por duas certas reviravoltas aqui bastante interessantes. Mas é realmente só na terceira que todo o conto ganha sua força. Quando ela precisa fazer uma viagem para poder fazer um certo tratamento. Nessa viagem, ela conhece um certo médico a bordo do navio em que ela está. E aí, bom, a partir daí eu paro de contar qualquer outro detalhe. Mas é exatamente aí que a história fica mais engraçada ainda. Talvez, na verdade, a gente perceba que, de fato, é um texto cômico. Porque antes a gente podia ficar na dúvida. Porque ao mesmo tempo que a gente percebia que elas estavam em certa dificuldade, as mulheres, também os dois rapazes, a gente percebia que, por causa dessa doença lá no nariz, a gente podia ficar incomodado de sentir graça nos comentários da população, por exemplo. Aquela história lá da beterraba que eu falei pra vocês. Nos primeiros instantes você pensa, puxa, que sacanagem, que coisa dolorosa para com essa menina, né? Não devemos rir disso. Mas na verdade você pode rir sim, já pode tirar seus freios morais, não precisa se preocupar com isso. Porque esse texto aqui do Monteiro Lobato é cômico, o objetivo é fazer rir, sim, com certeza. Mas de qualquer forma, ficamos lá um pouquinho incomodados. Mas quando chega essa terceira parte aqui da história, tem essa reviravolta da presença desse médico, aí sim tudo ganha graus de pura comédia. Aí a gente pode rir à vontade e realmente os absurdos que acontecem, porque a gente percebe que a personalidade de Maricota vai se enriquecendo, sim, ela evolui daquela mocinha que ela era lá no interior de Santa Rita. Com certeza o contato com esse médico conhecedor do seu problema, com certeza faz com que ela tenha uma grande de uma transformação. Inclusive também as partes engraçadas do texto. Realmente, todo o conto aqui do Monteiro Lobato é interessante porque ele passa por grandes transformações. Ele não é uma batida só o tempo todo, do começo ao fim. Ele passa por camadas interessantes que os momentos narrativos vão evoluindo. A gente percebe então que a figura do protagonista vai mudando o tempo todo de lugar, né? Se no começo era o Moura, aí ele falece, passa então para a viúva, depois da viúva passa para as crianças em si, mas, por fim, ao destaque absoluto para com Maricota, a filha mais velha. E, aliás, quando ela consegue arranjar soluções para o seu problema, ou os seus problemas, né? Porque ela começa a englobar um monte de coisa ali em volta do probleminha do nariz, né? Isso que é a parte também divertida aqui do texto. Claro, em meio a toda essa graça que Monteiro Lobato faz, ele expõe muitas críticas sociais, como por exemplo, aquela que eu já comentei aqui para vocês bem de passagem, né? Quando justamente lá naquela cidadezinha pequena, Maricota não podia se empregar como professorinha, mesmo já estando habilitada para tal, porque ela não tinha preferência por causa de motivos políticos, né? Se preferia colocar uma analfabeta no lugar, ali naquela posição de professora, que é um belo de absurdo, obviamente, né? Só porque realmente ela não tem nenhum posto, ela não, até uma palavra lá que eu até esqueci agora, mas é interessante o comentário que o Monteiro Lobato também faz, né? Ela é coisa nenhuma, então se ela fosse um pouquinho mais, né, uma família de mais destaque ali na cidade, sim, ela teria essa indicação
para ser professora de uma das escolinhas, mas ela não tem isso. E também há vários outros comentários ao longo do texto, sempre naquele perfil crítico do autor, que é comum em todos os seus textos. Sempre vale destacar, né, nos contos do Monteiro Lobato, às vezes ele é muito rígido na crítica que ele quer fazer. Ele coloca uma coisinha aqui, outra coisinha lá, ele não faz como se costuma se fazer hoje em dia, né, de ser uma coisa absoluta. Só se fala disso, na verdade, no conto, nos contos escritos hoje em dia, né? Ou seja, não importa muito a história que você quer contar, só importa a crítica que você quer fazer. Hoje em dia não se narra mais uma peripécia, praticamente só se faz discursos ideológicos, políticos e por aí vai. Não se pensa em outra coisa. Quanto é sempre mais divertido você ter uma história de fundo, você gostar do protagonista da vez e ali no meio do caminho da sua história você encontrar pitadas de críticas do autor. Isso sim faz a gente pensar mais, enriquece o nosso raciocínio. Aos poucos, com cuidado, o autor vai colocando boas ideias ali para serem questionadas pelo leitor, não para serem obedecidas por quem está lendo aquele texto, que é justamente o que muitos autores hoje em dia fazem e acham que estão abafando. Na verdade, tem um grande público bem doutrinado que só quer ler isso exatamente, ou seja, se você não escreve, você é autor, não escreve exatamente o que o público já está condicionado a interpretar em histórias, eles literalmente passam a reclamar. Esse fulano não sabe escrever, ou está falando um absurdo. Levantar o dedinho é sempre importante, né, hoje em dia, né? Mas enfim, é o que temos para hoje. Mas Monteiro Lobato não fazia isso há 100 anos atrás. Ele era um crítico da nossa sociedade, a sociedade brasileira lá daquela época, e que funciona até hoje. Você pode ser crítico sem ser apelativo. Isso que é importante, Monteiro Lobato sempre fez isso. Portanto, para. Sorte grande. Aliás, antes de falar, né, eu não falei a respeito do título da história. Tem a ver com o que acontece no finalzinho do texto, um comentário feito, que na verdade o desfecho da história é bem fraquinho. Mas não importa, porque foi tão bom o restante do texto que a gente se divertiu muito e o final fraco, sem muita grande coisa a se lembrar, né? Porque não é daquele tipo de conto que você fica marcado por causa do desfecho, da reviravolta final. Não, pelo contrário, você se diverte por todas as engrenagens que vão se movendo durante essa narrativa. E o final fraco não acrescenta nada, mas também não incomoda. Não é por causa disso que você vai falar mal aqui desse texto. Bom, portanto, para Sorte Grande, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo 4,5 asteriscos. E bom, amanhã vamos para Fernando Pessoa com mais um texto aqui de O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos. Dessa vez temos algo naquela batida um pouco filosófica, mas não é exatamente isso, na verdade. Amanhã eu comento mais. É interessante o texto, é bem bacana, mas confiro lá no vídeo de amanhã, que enquanto ele não chega eu deixo aqui do lado dicas de outros que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, aqui em 2020.